Olá, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo, o primeiro vídeo do ano de 2022, hoje é uma segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, eu quero falar sobre 4 dicas para você avaliar como é que está as suas finanças e como é que você faz para melhorar a situação que você tem hoje. Então vai ser uma chamada de atenção aí para você olhar 4 pontos extremamente importantes. E o quarto ponto, ele é extremamente importante, que vai ser a medida de você verificar o que você precisa, o quanto que você precisa para você atingir a independência financeira. Tem uma conta que eu quero fazer com você no final. Então fica até o fim, que esse vídeo está muito importante e muito interessante para você. Tá certo? Bom, enquanto isso, eu te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comenta, compartilha, tá? Faz isso e você divulga mais essas informações para um mundo que está precisando de conhecimento e de mudar o seu jeito de ser. Bom, então compartilha, conheça mais também no Instagram, no Telegram, e a minha página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso de finanças pessoais. Tá certo? Bom, então vamos lá para as 4 dicas que eu escolhi para falar hoje nessa abertura do ano de 2022. Tá certo? Bom, a primeira dica é você saber fazer o seu levantamento da sua situação financeira patrimonial do ponto de vista do que é o seu patrimônio líquido pessoal, ou seja, quanto que você vale em termos de patrimônio. Não é nada relativo à pessoa, nós valemos coisas que não têm preço, né? Nós como seres humanos. Então, quanto vale você em termos de patrimônio para você melhorar e você produzir aquilo que você precisa, que é a última parte do vídeo, como eu falei. Bom, então a medida para isso chama-se patrimônio pessoal e é uma conta simples entre você fazer o somatório de todos os bens que você tem, tá? Você tem lá o investimento no CDB, um dinheiro que você guarda na poupança, um dinheiro que você investiu lá na Previdência, em ações. Você tem um bolo de dinheiro que você tem guardado, distribuído numa carteira, que isso gera rendimento para você. Você tem um imóvel que você recebeu e gera renda para você. Bom, tem também todos os bens, então, que fazem parte do seu... Você tem a sua casa, você tem a casa da praia, você tem o carro, você vai somar tudo isso, tá? Bom, o que vai valer no final, você fazendo essa conta, é o seguinte: você somou tudo isso, aqueles bens que botam dinheiro no seu bolso e aqueles que não botam dinheiro no seu bolso, por exemplo, uma casa, um carro, mas você precisa ter. Bom, você somou tudo isso. Aí você vai fazer uma outra conta, quanto que você tem de dívidas ainda? Você tem dívidas do financiamento da casa, tem dívida do financiamento do carro, então você soma isso. Por exemplo, se você tem de bens, que é a primeira parte, 100 mil reais, e você tem de dívida 40 mil, você tem então um patrimônio, que é a diferença entre os 100 menos os 40, você tem 60 mil. O seu patrimônio pessoal é 60 mil. Bem simples assim. Tá bom? Bom, essa é a primeira dica, o primeiro ponto dos 4 que eu quero falar. O segundo é para saber o significado de como você cuida do dinheiro, tá? Bem direto isso, tá? Como você entende o dinheiro no dia a dia, que eu chamo da tolerância à perda. Então vamos imaginar o quanto que você é tolerante à perda de dinheiro. Se você perder 50 reais, isso incomoda você. Se você perder 200 reais, qual é a sua medida? Então, por exemplo, eu tenho como medida, o zero seria o ideal, mas o zero seria você não correr risco nenhum. Também você não consegue gerar riqueza ou fazer construções que você tenha risco zero. Não existe isso. Mas vamos imaginar perdas assim de bobagens, tá? Você comprou uma coisa que você se arrependeu e botou fora. Então isso é uma perda, tá? Quantas perdas acontecem dessa forma? Aquela torneira que está vazando e que você está consumindo, pagando uma conta mais alta de água, ou a conta da luz que fica todo dia uma lâmpada acesa que não precisa. Enfim, coisas desse tipo que dá para entender, ou seja, aquelas voltas de carro, aquelas viagens que são às vezes mais longas do que deveriam, enfim, cada um faz o seu levantamento, tudo isso são perdas. Até que ponto perdas, eu estou exagerando um pouquinho, tá? Perda no sentido de o dinheiro está se esvaindo e você não dá bola, tá? Qual é o seu limite, né? Então, assim, esse é o segundo ponto, qual é o limite de perda? Claro, se você tem um limite, por exemplo, de 1.000, 5.000, 10.000, mas você tem a possibilidade de um ganho, isso é uma conta mais sofisticada, um ganho que vai compensar o risco de perda, não estamos falando de perda de descuido, e sim em termos de uma estratégia de investimento, de negócio, enfim, é outra coisa, tá bom? Bom,
Se não ficou claro, você deixa seu comentário aí, eu explico mais, com mais detalhes, ou faço um outro vídeo específico para isso, tá certo? Bom, o terceiro ponto esse é interessante. Quantos dias hoje, se você fosse fazer uma conta, quantos dias você poderia sobreviver se não pudesse trabalhar mais? Ou seja, não tivesse que ficar sem trabalhar, perdesse o emprego, perdesse sua fonte de renda. Quantos dias você sobreviveria com o dinheiro que você tem guardado? Tá? Então, quantos dias ou quantos meses? Então, essa é uma conta para fazer. Se você não tem nenhuma reserva, você está vulnerável a partir do dia, cada dia. Né? Então, a importância da reserva de emergência e quanto que você tem que fazer de reserva. Por exemplo, para ficar mais claro isso, um exemplo numérico. Se você gasta 3 mil por mês, seu padrão de vida é de 3 mil por mês, e você tem 60 mil guardado ao longo dos anos, ao longo dos últimos tempos você fez isso, significa que esses 60 que você tem guardado, se você não puder trabalhar, dividido pelos 3 mil mensais, você tem 20 meses, né? 60 dividido por 3 mil, 60 mil dividido por 3 mil é igual a 20 meses que você poderia ficar sem trabalhar. Então, esse é o tamanho da sua liberdade financeira sem o trabalho, em algum momento acidental. Bom, então, esse é o terceiro ponto, ou seja, isso equivale também, são em outros termos, né, a 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses é alguma coisa. Arredondando aí, vamos deixar 1 ano e 7 meses. Bom, e o quarto ponto para encerrar esse vídeo, que a ideia é que seja rápido, né, qual é a sua necessidade de dinheiro para a independência financeira, ou seja, qual é o patrimônio líquido necessário, ideal, para você viver sem trabalhar mais, viver de rendas. Então, este é aquela conta da independência financeira, quanto você precisa. Então, um exemplo também numérico se você tem 5 mil, você tem um gasto mensal de 5 mil, multiplicado por 12, você precisa então ter todo ano uma necessidade de 60 mil reais de dinheiro entrando no seu bolso para pagar as suas contas. É bem simples assim. E a conta, para concluir, é o seguinte: se a taxa de juros que você vai guardar o seu dinheiro para assim, todo mês, uma parte para acumular esse valor maior, que já vamos chegar aqui ao tamanho dele, você vai fazer o seguinte: 60 mil no ano, e uma taxa de juros de rendimento de 9% ao ano, por exemplo, a Selic está 9,25%. Tá? Vamos botar 9%, eu não vou falar em juros reais para não complicar e não estender muito esse vídeo, mas vamos botar que seja possível com 9% ao ano. Então, 60 mil dividido por 0,09, que é o 9 dividido por 100, 0,009. 60 mil dividido por 0,009. Tá? Isso vai dar um total de 670 mil. Se você tiver, então, acumulado 670 mil, hoje, se você tem isso acumulado, você tem o custo de vida de 5 mil por mês, você já tem a independência financeira. Você pode viver de renda. Ou seja, o dinheiro que você tem acumulado vai dar um rendimento mensal para você, equivalente aos seus gastos. Tá certo? Bom, esse foi o vídeo que eu escolhi falar hoje, nesse primeiro vídeo do ano, para você já começar a fazer aí uma revisão dos seus números. Tá certo? Muito bem. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.